Senta dois aqui e dois aqui. Senta dois aqui e dois aqui. Pode sentar aí. Aí vocês dividem o microfone. Tá? Você me avisa? Boa tarde. Nosso próximo painel será sobre o potencial da economia criativa, o poder que ela tem de transformar os negócios onde a criatividade é o core e o grande diferencial dos negócios. Nós estamos aqui com o Fernando Molim, da Telefônica Vivo. Nós temos o Felipe Almeida, da Mr. Plot. Nós estamos com o Lucas Pimenta, da NetShowMe, e Carlos Santana, da Quero Rock. A economia, diferentemente, né, da economia tradicional, a economia criativa, ela trabalha, o foco dela é a criatividade e gerar isso, renda. E isso gera na economia novos empregos, novas profissões. Então, nós estamos aqui com essas empresas, onde elas vão se apresentar um pouco para vocês, falar um pouco do negócio delas. Vamos falar? Quem vai começar? Você pode começar? Boa tarde, gente. Bom, eu vou falar muito rapidamente. Na verdade, toda a Campus Power está decorada pela gente, né? Então fica um pouco mais fácil explicar o que a Vivo faz. Espero que muitos de vocês sejam nossos clientes aí em todo o Brasil. E a gente, de fato, eu acho que mais importante do que falar o que a Vivo faz hoje é a transformação que a Vivo vem buscando, né? A gente tem feito um movimento importantíssimo já há alguns anos de avançar e ser uma operadora cada vez mais digital. Então, isso tem transformado bastante a nossa forma de ser. E aí temos diversas iniciativas que a gente pode explorar ao longo do bate-papo aqui também, comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Boa tarde, boa noite quase, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Almeida e tenho uma produtora de audiovisual chamada Mr. Plot Produções, que começou, na verdade, como uma produtora de aplicativo. A ideia no começo era inicialmente produzir aplicativo para criança. A gente tinha identificado uma oportunidade no mercado em 2011 com as vindas dos tablets para o Brasil, e uma sinergia muito grande da criança com aquele tipo de dispositivo. A gente enxergou ali uma ferramenta que poderia servir para apoiar o processo de educação e entretenimento da criança. Então a gente começou em 2011 com uma equipe pequena, com um projeto que se propõe a fazer aplicativo para criança. Passamos um ano desbravando a tecnologia e aí desde o começo a gente apostou na criação de um personagem próprio, que foi o primeiro grande acerto do negócio. A gente criou um personagem que se chama Bita e um universo que se chama Mundo Bita. Eu não sei se vocês conhecem. O conteúdo ele é voltado para criança de 0 a 6 anos, para criança na primeira infância. E aí o negócio do aplicativo não estava rendendo fundos financeiramente suficientes para continuar a produção. A gente enveredou para o lado da animação. E aí foi o grande pulo do negócio. Então, assim, a animação teve uma aceitação muito boa do público. A série Bita e os Animais, que foi lançada em outubro, ela está sendo veiculada pela Discovery Kids, que é o canal referência mundial de conteúdo para criança. E conseguimos também fazer contrato com a Sony Music para lançar o projeto em DVD. O conteúdo está nas lojas em todo o Brasil, sendo distribuído pela Sony. A gente já lançou, depois um pouco do começo que eu contei aqui, a gente já lançou uma segunda temporada, que se chama Bita e as Brincadeiras, que também está disponível. E o projeto, ele se propôs no começo, criar aplicativo, mas acabou construindo um personagem que a gente agora vai explorar. Então, assim, a gente, na Mr. Plot, hoje pode definir ela como uma criadora de uma marca de entretenimento, que é a grande sacada da economia criativa. É você construir uma propriedade intelectual que vai ter um valor, que vai poder desfrutar, trazer ganhos. E aí se aplica o modelo de licenciamento. Todo mundo conhece aqui a Disney, e ela é a empresa referência mundialmente falando, o tipo de conteúdo, o tipo de negócio que eles fazem. Eles constroem um personagem, criam uma marca e exploram aquilo comercialmente, que é fazer economia. Acho que eu falei, num panorama geral, uma história rápida, depois eu posso, enfim, responder alguma pergunta a mais.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou um dos fundadores da QueroRock.com, pegando carona nessa tecnologia digital que o Marco Schomen apresentou para a gente aqui, do potencial do digital e do streaming, do potencial de crescimento que esse mercado tem no Brasil, né, que é algo que está crescendo muito agora. E a gente é uma plataforma digital que a gente tem como meta divulgar e trabalhar o mercado autoral e independente do rock no Brasil, através de uma plataforma de streaming colaborativa, onde o usuário tem um papel fundamental que, antes do usuário consumir música, ele tem um papel muito forte de avaliador. Então, na mesma plataforma, a gente conecta as bandas em início de carreira e usuários que estão à procura de novidades, né, que não necessariamente tem que entrar no YouTube ou em algum outro serviço e, por tentativa e erro, ter que buscar algo novo. Na Quero Rock, a gente indica uma banda nova que seja parecida com o que ele já gosta, através das bandas que já estão presentes no meio streaming. É isso. Boa tarde, galera. Meu nome é Lucas, sou do NetShowMe. Para quem não conhece, o NetShowMe é uma plataforma de transmissão ao vivo, onde, além de se apresentar ao vivo durante o período que a pessoa selecionar para a transmissão, ela interage em tempo real com os seus fãs, espectadores, e pode ser remunerada também em tempo real. Então, a plataforma tem uma série de gamificação que permite que as pessoas apoiem por uma causa, seja ela uma causa institucional, seja ela uma recompensa. A plataforma começou muito focada com música, então diversas bandas já utilizam a plataforma e colocam como recompensas CDs autografados, camiseta, ligação ao vivo durante uma transmissão. A Fresno, quando fez, por exemplo, colocou uma caixa de pizza autografada para a pessoa que mais apoiasse financeiramente. Então, bandas, quando têm um grande apelo, elas conseguem uma remuneração em tempo real, e basicamente é isso que o NetShowMe faz. Ele conecta pessoas a outras pessoas de uma forma criativa e interessante e ao vivo. É isso. Obrigada, meninos. Deixa eu perguntar aqui para o nosso Fernando, referente à Telefônica. Como é que vocês descobrem novos talentos, né? Vocês estão num evento desse, estão em toda parte do evento, e como é que aqui vocês conseguem identificar novos talentos? De fato, a inovação é algo que é muito mais fácil você achar inovação fora de casa do que dentro de casa. E a gente tem sido muito ativo nisso como grupo, né? Não só no Brasil, mas fora, internacionalmente. Nós temos, por exemplo, uma aceleradora de startups, que é a Wayra Brasil. Inclusive, a NetShowMe deve estar participando aí da nossa família Wayra muito em breve, né? A gente estava conversando agora um pouco, eu e o Lucas, né? Em paralelo com isso, a gente procura vincular sempre, e tem um espaço na agenda dos executivos, particularmente na minha agenda, eu faço questão disso, um tempo durante cada mês que a gente faz sessões com startups que têm serviços que podem ter a ver com o nosso negócio. A Telefônica no Brasil tem uma área de inovação. Essa área de inovação tem serviços, está estudando tecnologias como, por exemplo, toda a parte de cidades conectadas, né? Então, a gente tem uma cidade 100% digital, que é aqui no interior de São Paulo, que é Águas de São Pedro. É uma cidade que a gente testa tudo o que você acha que existiria, né? Em uma cidade 100% conectada, a gente já tem lá. Desde o carro inteligente até a vaga que está, de alguma forma, monitorada e acompanhada, a disponibilidade de uma forma interconectada entre os habitantes e com a prefeitura. Você tem as casas todas com acesso à fibra de alta velocidade. Enfim, essa área de inovação também testa e faz trabalho com muitos laboratórios em todo o mundo de pesquisa. O Grupo Telefônica tem uma participação interessante no Vale do Silício. A gente tem a Venture Capital, que está lá buscando também nos Estados Unidos e em outras áreas da Europa inovação. E, particularmente, no nosso caso, eu acho que vale a pena mencionar um exemplo que a gente estava conversando, né, Denise? Que é um projeto que a minha área fez, que o Gilberto de Mensai até referenciou no ano passado, ficou muito famoso isso. Assim, vou explicar em 1 minuto, vocês vão entender como é que a gente tenta aplicar a inovação em alguma coisa que está vinculada ao negócio, né? Existe alguma coisa mais difícil de fazer do que a pessoa deixar de usar a conta em papel e aceitar receber a conta online? O Itaú, por exemplo, gastou uma fortuna naquela campanha do bebê, com papel, e teve uma adesão baixíssima, tá? Eu sei os valores, não posso abrir aqui, mas eles gastaram muitos milhões de reais para ter pouquíssima gente aderindo à conta eletrônica.
O que a gente fez? A gente conversou com uma startup da Wayra, que é a Overmedia Cast, e nesse trabalho eles tinham uma solução que enviava vídeos por torpedo. Tá? O link da URL no torpedo do celular carregava automaticamente um vídeo que passava uma mensagem por streaming. A gente vinculou a um trabalho da Fundação Telefônica, que faz apoio a causas sociais, e mandou para os clientes uma proposta que era a seguinte: via crowdfunding, você aderia à conta online da Vivo, que a gente tinha um benefício como empresa de ter mais gente migrando do papel para a solução eletrônica. Ao mesmo tempo que você aderia à solução de conta online, a gente doava o equivalente a 3 meses daquela fatura em papel para uma das instituições que a pessoa que colaborou escolhesse, e ela podia fazer todo o movimento de crowdfunding para poder divulgar isso para a sua rede de amigos. Então esse projeto foi super bem visto, super inovador, de um tema que dificilmente vai ser mais conservador do que migrar da fatura de papel para a fatura eletrônica. E quando a gente fala de criatividade, trago esse exemplo para mostrar para vocês que qualquer coisa na vida é possível com um pingo de imaginação, né? E a gente está buscando soluções como essa. Viu? Obrigada. Pegando o gancho aqui do crowdfunding, o NetShowme e o Quero Rock trabalham com isso, e o Mr. Plock também trabalha com crowdfunding? Já precisou de utilizar de algum investimento? Não, as produções que vêm sendo desenvolvidas estão sendo com fundo próprio mesmo. É um projeto que depende de um investimento muito alto, né? A gente está falando de animação, no nosso caso ainda musical, então o processo de criação do conteúdo ele é um processo lento, oneroso e complexo. Mas a gente já ventilou em algumas alternativas de pensar em pedir a colaboração dos fãs para que eles financiassem um projeto, mas a gente nunca aplicou isso ainda não, mas está aberto. Bom, quanto ao NetShowme, a gente não costuma usar o termo crowdfunding para o NetShowme, a gente chama mais de live funding, porque é um apoio financeiro em tempo real. É até possível apoiar financeiramente um canal de uma banda, de um comediante, de um youtuber, quando não tem uma apresentação ao vivo, pelo canal da própria pessoa. Mas, como o vídeo ao vivo ele tem um engajamento 10 vezes maior do que um vídeo on demand, então a gente aposta cada vez mais nas recompensas, as pessoas colocarem recompensas criativas, porque é naquele momento que o cara fala o nome de quem está apoiando financeiramente, agradecendo a pessoa, falando assim, ó, é você que vai levar o CD autografado, a camiseta, enfim, a recompensa que eu estou te dando. Então é nesse momento que o apoio financeiro acontece e que os projetos são financiados. A Quero Rock, o Carlos pode até falar melhor, fez um festival dentro do NetShowme, onde eles selecionaram algumas bandas para divulgar o site deles, e ele pode contar um pouco melhor do resultado financeiro desse projeto. Isso também é muito bacana na economia criativa, que existem várias empresas no mercado que se complementam, que os serviços se complementam um ao outro. A Quero Rock é uma plataforma de streaming e o NetShowme é uma plataforma de streaming voltado para o vídeo, de live streaming, na verdade. Então a gente bolou um festival com 10 bandas independentes, onde o crowdfunding se dava realmente pela doação, mas o maior foco do evento foi fazer a divulgação e usar a base dos fãs para a divulgação dos trabalhos e das bandas que estavam participando do festival. Entendeu? Então o crowdfunding não se deu pelo valor financeiro, mas pelo apoio e pela divulgação dos fãs, usando o fã como motor, né, e tração de divulgação das bandas em início de carreira. Foi uma ação feita entre 2 empresas, praticamente do mesmo segmento, dividindo negócios diferentes. Ou seja, não é a ação principal de vocês, né? Ela é uma ação pontual, né? Agora, veja bem, vocês do NetShowme e do Quero Rock, né? Vocês disponibilizam vídeos, né, shows na internet, né? Você insere bandas, né, independentes na internet também. Você faz aplicativos para o público infantil. E a Telefônica tem esse trabalho com essa startup que trabalha com a conta. Esse comportamento, vocês viram algum comportamento diferente do consumidor por vocês oferecerem esse tipo de serviço? Né? Show na internet, de você estar colocando a banda na internet. Tem uma coisa muito legal hoje em dia. O mundo hoje ele é digital. O festival, quando a gente bolou o festival, foi para trabalhar aquele público que ele não vai fisicamente no show da banda.
é aquele público realmente que está na internet, que quer ver aquele show no conforto da sua casa. Ele liga o computador, estoura um balde de pipoca e vai ver o show da banda favorita dele de casa sem ter que ir até o show. Esse público ele existe hoje, a gente tem 2 públicos hoje. Tem aquele público que realmente faz questão de ir no show, de ter a presença física, de estar próximo da banda, de ter o contato com a banda, com o artista que realmente ele acompanha, e tem aquela pessoa que gosta do conforto de estar na internet. Então, isso é um outro público, é um público a ser trabalhado. Quer falar alguma coisa? Só um trabalho que a gente tem lá dentro do NetShowme, que acho que vai de encontro ao que você falou, é que a nossa palavra no dia a dia é educação. Então a gente tem um trabalho muito grande no nosso blog para realmente educar as pessoas e ensinar elas esse novo conceito de assistir uma banda de casa, um comediante, um youtuber em tempo real e ela poder viver uma experiência. A gente não está competindo com o show do Paul McCartney num estádio lotado. A gente é outro segmento. A nossa parte é levar uma experiência para o cara na casa dele, como ele disse, e quer ficar com o computador no colo assistindo a banda favorita dele, o youtuber favorito dele em tempo real e viver um momento único. Porque no NetShowme, só complementando, a transmissão ela não é arquivada. Então, aquela experiência ela é única, ela existe durante aquele 1 hora, 2 horas de transmissão ao vivo e depois não é possível assistir ela mais em lugar nenhum. Então, viver uma experiência única mesmo. É isso que a gente está trabalhando no dia a dia para entender cada vez melhor e mais fácil. Legal. Fernando, e você? Você achou que teve muitas adesões na conta, nesse projeto da conta online? No projeto da conta online a gente teve bastante sucesso, mas eu acho que tem uma questão ainda maior que ela, viu? Tem um negocinho que está no bolso de todo mundo aí, que chama smartphone, certo? Pode ser melhor, pode ser pior. O fato é que todos nós hoje estamos produzindo conteúdo e estamos multiplicando o conteúdo e aprendendo assim, antes de entrar aqui, eu liguei para o meu filho e falei assim, filho, teu pai vai estar em streaming na Campus Party, entra lá e vê. E meu moleque está lá no celular dele tentando ver, não conseguiu, conectou na web e está em casa assistindo a nós aqui 5 falando, né? Há 10 anos atrás isso não existia, gente. O consumidor já acordou para essa realidade. Vocês são, nós aqui, eles, mais do que eu até, são a linha de frente desse movimento, mas isso é só o início de uma era nova. Então, de fato, a gente está se reinventando a todo momento. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para não falar da conta, né? Quem tem celular pré-pago aí, levanta a mão, por favor. Se alguém tiver, pode levantar, sem medo. Beleza. Coisa mais simples do mundo é fazer recarga, certo? Fazer recarga é fácil. Você vai no supermercado, você faz recarga, você passa na banca de jornal, compra o cartão e recarga. A gente está fazendo uma migração muito grande para fazer recarga online. Para as pessoas fazerem recarga através de aplicativo, para fazerem recarga através da web, para fazerem recarga através do Facebook. E a gente, nesse sentido, você tem que entender o consumidor completamente diferente. Então, nós fizemos testes de usabilidade com grupos de usuários como vocês, e a gente descobriu, por exemplo, que digitar o cartão de crédito para muitas pessoas é muito difícil. Beleza, tira uma foto do cartão com o aplicativo e automaticamente carrega os números todos. Você só vai digitar o código verificador uma vez. Registra lá, está gravado, você vai fazer recarga para sempre. Então, tem muitas soluções que a economia digital possibilita que vão reduzir os custos das grandes empresas, mas vão principalmente agregar valor ao cliente, né? E a gente tem essa preocupação. Se a gente não fizer isso, a empresa morre. Uma empresa do nosso tamanho, talvez seja a empresa que fez, ano passado, a maior aquisição do Brasil, desde a época das privatizações, no final da década de 90, morre daqui a 5 a 10 anos se ela não se reinventar por causa do mundo digital. E a gente está super preocupado com isso. Com certeza. Correndo atrás, tá? Porque a gente sabe que tem uma base de cliente maravilhosa, que a gente quer, de qualquer forma, estar agregando valor para eles. Você quer falar alguma coisa, Felipe Almeida? Eu acho pertinente, assim, só para dar uma pincelada sobre o momento que o mundo todo, e principalmente e o Brasil também, está passando de um pouco do que ele falou, de novas experiências, de uma nova era, de novas oportunidades. Pegando um gancho, como ele disse também, o mundo agora é digital, tudo está convergindo de uma forma ou de outra para a internet, os veículos de comunicação estão se multiplicando agora, as plataformas estão surgindo a cada momento. Eu estou falando de vídeo on demand, música on demand, via mobile, via TV, via app, enfim,
todo mundo está produzindo conteúdo e os conteúdos mais relevantes vão ser escolhidos ou identificados pelo público. Ou seja, tem oportunidade demais para todo mundo começar a empreender um negócio de economia criativa, principalmente nesse momento. O governo brasileiro vem apoiando muito esse novo segmento, entende que essa economia é uma nova economia que chegou no Brasil, ou seja, é nova para o Brasil, mas estou falando de... Você vê aí Peppa Pig, que é um exemplo concorrente do meu tipo de negócio, que é personagem, propriedade intelectual para criança. Chegou no Brasil agora, mas os caras já existem há 10 anos. Os caras não, né? A Peppa existe há 10 anos. E chegou no Brasil aqui, fez o sucesso que fez em um ano. Enfim, isso mostra que a gente que começou com uma equipe para desenvolver aplicativo, hoje já pode se considerar um estúdio que cria produções de audiovisual de escala internacional, porque está na Discovery e é uma major para o mundo todo. Então, assim, essa nova era da informação, ela impulsiona e abre mais oportunidades para a economia criativa, que é o que cada um da gente faz, cada um no seu, vamos dizer assim, ele com música, eu com evento, eu produzindo, mas está todo mundo junto, porque a gente está falando com o mesmo público, a gente está na mesma plataforma, ou nas mesmas plataformas. Enfim, eu acho que isso dá um panorama. Às vezes chega a até estranhar, né? Um dia eu cheguei em casa, minha filha falou assim, mãe, eu já decidi o que eu quero ser, ela só tem 14 anos. Aí eu falei assim, como assim, filha? Ela quero ser blogueira. Eu falei assim, mas calma, espera, tem que estudar. A cabeça deles, a mente desses jovens, eu acho que é muito mais acelerada do que a nossa. Eu acho que quando eles estão falando, já estão pensando, a gente ainda está processando o negócio. Ela já está gerando conteúdo, né? Já estão gerando conteúdo. Já tá gerando conteúdo. Um dia desse ela estava lá tirando foto lá das maquiagens. Eu falei, o que é isso? É para o meu blog. Eu falei, então, assim, calma, filha, você nem me consultou se você pode estar no blog. O bom é que ela já está enxergando como um negócio, né? Já está se dedicando. Já está se dedicando, né? Ela já está querendo empreender já. Está querendo empreender, né? Eu vou abrir agora para a plateia. De repente, vocês têm alguma questão para apontar para um deles aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez, para não ter tumulto. Ninguém vai morder, não. Pode perguntar. Ninguém se manifesta? Ninguém quer falar nada? Deixa eu perguntar aqui uma coisa para o NetShowMe. Quanto o artista paga para produzir lá o seu vídeo, o seu clipe, para poder vocês colocar isso na internet? Tá, o NetShowMe ele é totalmente gratuito, tanto para quem vai fazer uma transmissão, criar uma transmissão, como para quem vai assistir. Tanto que a própria Campus Party está transmitindo o Palco Experience pelo NetShowMe, lá de baixo, e uma série de campuseiros aqui já fizeram transmissão ao vivo durante a Campus, porque está rolando um desafio que a gente lançou com uma almofada autografada pelo PC Siqueira, que quem fizer uma transmissão e tiver mais de 30 espectadores só, já pode ir lá no stand, que quem fizer isso primeiro vai levar essa almofada. Então é super rápido, gratuito e é aquela coisa, tá fácil para todo mundo usar, não tem barreira. Tá, mas a produção desse vídeo, no caso, para você apresentar esse show, esse espetáculo para o teu público, como é que é feito isso? O custo da produção ele é muito relativo. Na Quero Rock, eles entendem um pouco bem disso daí também, porque a produção vai muito do que você quer entregar para o seu público. Hoje em dia tem o webcam acoplada no notebook, que é de uma qualidade muito boa, e o webcam externa de HD ou Full HD, que custa R$100. E com ela você consegue entregar uma imagem, um vídeo, um áudio e um vídeo muito bom para as pessoas. Então o custo ele é um pouco relativo. Você pode fazer uma produção super barata, sem custo algum, como você pode colocar, tem estúdios que já fazem transmissão no NetShowMe, que os caras têm câmeras de R$6.000, 2, 3 câmeras, aí envolve o custo da câmera, do switcher, do operador de câmera, mas aí a gente está falando numa mega produção, está entregando um serviço de muita qualidade, uma qualidade de vídeo excelente, que aí tem seu custo. Mas cada um tem que entender o que quer entregar para o público. Eu acho que esse é o ponto de partida. Saiba o que você quer entregar para o seu público, o que você tem de equipamento para isso, e aí você decide o quanto você quer gastar e o que você pode gastar ou não. É usar a criatividade, como a gente tem falado aqui o tempo todo. Legal. E a Quero Rock? Quanto é que uma banda, vocês cobram, né, para
seria a banda dentro do site de vocês? Divulgar a banda. A Quero Rock, o serviço de cadastro dela, tanto para a banda quanto para o usuário, ele é gratuito. A banda ela cadastra as suas músicas lá, ela coloca as músicas disponíveis para audição e avaliação dos usuários. Os usuários eles entram também de forma gratuita, tem a opção freemium, tem a parte de assinatura com alguns recursos a mais, mas basicamente o serviço ele é gratuito tanto para a banda quanto para o fã. A banda ela pode ter serviços, estatísticas, que ela pode contratar para saber melhor o que está sendo consumido do que está tocando dela lá. Quantas vezes a música tocou, qual a porcentagem, qual a avaliação positiva do que está sendo avaliado daquela música, negativa também, quantas vezes a música foi compartilhada, quantas vezes a música foi definida como favorita, qual a porcentagem de usuários que ouviu mais do que 2 minutos da música, qual a porcentagem de usuários que ouviu 100% da música. Essas estatísticas do uso dos usuários, a banda ela tem a opção de contratar ou não, mas o serviço ele vai ser sempre gratuito, tanto para a banda quanto para o usuário. Serviços agregados, aí é que vem a receita da plataforma. Mas hoje, se eu quiser entrar na Quero Rock, eu posso ouvir a banda, gratuitamente. Música, gratuitamente. Não é cobrado? Não. Ainda não. Se você quiser divulgar a sua música, é só acessar o www.querorock.com, fazer o cadastro, automaticamente, na hora ela vai começar a ser ouvida. Na mesma hora. E o usuário, a partir do momento que ele se cadastra, ele vai começar a consumir algo novo, que seja próximo do que ele gosta, também de forma gratuita. Perfeito. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é você ter um lugar ao sol, né, com tantos aplicativos para criança, né, que a gente vê aí o... Ai, fugiu aqui a memória. Esses aplicativos infantis, que você tá entrando nesse mercado. Né? Eu acho que a questão não é nem o aplicativo. Eu acho que a questão é o uso dos personagens, né, porque o negócio começou como um desenvolvedor de aplicativo, mas depois a gente entendeu que o grande negócio era criar um personagem, criar uma propriedade intelectual que ia ser desenvolvida através de conteúdo audiovisual, que pode ser música, animação, ou um jogo, ou um aplicativo. E eu falei também, assim, na minha percepção, tudo que você faz com muito cuidado, com muito carinho, que tem um valor agregado, no nosso caso a gente procura sempre passar educação e valor positivo, valor construtivo. Então a gente tem esse lado, essa pegada de entretenimento educativo com a pegada educacional. Então o público ele identifica o conteúdo. O público ele sabe muito bem o que é bom e o que é ruim. Agora, nessa nova era, o público ele escolhe o que ele quer assistir, o que ele quer consumir, o que ele quer interagir. Então, assim, acho que não tem uma fórmula, acho que é ter muito cuidado no que você vai fazer, e com uma coisa bem feita, com dedicação e com estratégia, você consegue começar a ter um destaque. E aí as coisas foram começando a acontecer. A gente mostrou o conteúdo para a TV disse, gostei do conteúdo, quero passar no meu canal. A gente... chegou para apresentar as músicas e os clipes para as distribuidoras de DVD, que eu estou falando aí, a gente assinou com a Sony Music, mas a gente mostrou para a Som Livre, a gente mostrou para outras. Eles estavam, vou usar uma palavra aqui até, eles estavam carentes e sedentos por conteúdo bom. Ou seja, o que se fizer de conteúdo bom, tem espaço. Eu acho que esse que é muito legal e mágico nesse mundo. Sempre há espaço para mais conteúdos bons, seja aplicativo, seja filme, seja música, seja show, enfim. Você começa a engajar, ou seja, conquistar um fã que ele vai lhe acompanhar, interagir com você, tendo novas experiências durante o resto da vida, durante a vida das duas partes, tanto do fã como da banda, ou do estúdio. Quando eu me inseri nesse mercado da economia criativa mais profundamente mesmo, que eu comecei a entender o que é que a Mr. Plot se propõe a fazer, que era criar uma marca de entretenimento, eu comecei a estudar um pouco sobre esses grandes estudos internacionais. Estou falando de Warner Bros., estou falando de DreamWorks, da própria Disney, da Entertainment One, que é da Inglaterra, que tem a Peppa. Os caras estão trabalhando há 50 anos, cara. No Brasil, a gente não tem praticamente, assim, o único representante de economia criativa para o público infantil, pelo menos, que existe com 50 anos é Maurício de Souza, que é um mágico, é um fenômeno.
Ele era da era do papel e migrou para a era digital. Ele conseguiu fazer essa transferência com o grande personagem dele, que é a Turma da Mônica. Quer dizer, os personagens já fazem parte hoje da cultura popular brasileira. Se você chegar para qualquer pessoa e perguntar quem é a Mônica, ela vai dizer, Mônica é um personagem dentuça, que briga com Cebolinha, que tem... Enfim, isso é a construção, transformar a ideia em economia. E Maurício de Souza, não preciso dizer, o cara tem um estúdio que tem mais de 90 profissionais, o cara está gerando economia, inclusive exportando. A Turma da Mônica está em mais de 30 países. Ele é um dos poucos exemplos que conseguiu fazer com que o mundo consumisse o conteúdo brasileiro. E o público, o povo brasileiro é um povo que tem muito valor enraizado de cultura, de música mesmo, de artista, que está sendo mal explorado. Para você ter ideia, aquele filme Rio 2, Rio, que é uma franquia da DreamWorks, o diretor é brasileiro. O cara encontrou o espaço de mercado no internacional e está mostrando que é um brasileiro que está fazendo. Infelizmente, no Brasil não tem estrutura. A gente está falando aí também de mercado internacional de cinema. São produções milionárias. Mas a gente está, aos poucos, fazendo com que essa economia cresça, né, para que a gente consiga concorrer diretamente com esses players aí. Com certeza, né? Para ter o seu lugarzinho ali separado. Agora, Fernando, a Telefônica é uma gigantesca, né? Mas ela vive se reinventando, né? Então, quais são os próximos desafios que a Telefônica está pensando nesse ambiente da economia criativa? O que vocês estão pensando nisso? Bom, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem que superar... Eu estava no Rio de Janeiro, cheguei agora há pouco, e vim especificamente aqui para Campus Party, né? Aí você fala, mas o que você estava fazendo no Rio de Janeiro, Fernando? Por que você estava lá? Enfim. Eu acabo de vir de um treinamento interno de liderança, em que a gente sentou por 2 dias, todos os líderes de vários estados, que são responsáveis pelas forças de vendas, porque a gente sabe que para fazer essa transformação, o primeiro passo são as pessoas. Então, se eu tiver que falar, uma preocupação muito grande que hoje a nossa empresa tem, é ter as pessoas certas, preparadas para a hora certa, e principalmente que tenham a coragem de ousar. Porque está mudando tudo tão rápido que você tem que ter coragem para falar assim, eu vou errar e vou consertar, e depois, se eu errar de novo, eu vou acertar na segunda vez. E numa grande empresa, isso muitas vezes é difícil, porque tradicionalmente a grande empresa não era assim. E a gente vive exatamente essa transformação, né? Então, pessoas são sinceramente um fator muito mais crítico do que dinheiro. Acho que o Felipe colocou muito bem, quando você tem um conteúdo bom, quando você é um profissional bom, quando você representa uma empresa que tem valores bons, tudo isso de alguma forma, se você for fazendo o seu trabalho direito, a coisa vai acontecer. Hoje em dia, o século XXI possibilita isso. Eu não sei aqui, a maioria de vocês aqui, se bobear, é geração Z, já são muito jovens, né? Mas quando eu estava me formando e entrei no mercado de trabalho, não era assim. Você não tinha a oportunidade de mostrar quem você é, de estar na internet, de todo mundo te ver. Né? Tá animado. A balada, ó, você já quer a balada sexta-feira à noite, já está começando, né? É criatividade também. E eu acho que, de alguma forma, tudo isso reverbera muito dentro do grupo. Eu fui contratado há algum tempo atrás com um dos desafios de ajudar a empresa a se transformar no Brasil. Não é fácil e cada dia que passa eu estou mais apaixonado por essa missão. Porque as pessoas gostam quando você diz para elas que é possível fazer as coisas diferentes, que é possível criar na era da internet qualquer coisa em tempo real e ver o resultado disso, que é possível ter gente tão talentosa igual vocês aqui fazendo acontecer a realidade, assim, em tempo real, e que... Enfim, essa era do século digital, século XXI, essa nova era, a gente é a geração privilegiada, a gente tem oportunidades que ninguém tem. Ninguém nunca teve na história da humanidade, né? Você apertar um botão, entra no Google e tem acesso a todo o conhecimento humano disponível em milissegundos. Ou você quer ouvir música em tempo real, em qualquer lugar do mundo, está feito ali, na tua mão. É muito diferente, né? Uma coisa muito interessante que eu gosto de comentar, qual foi a última vez que vocês ouviram aquela musiquinha? Pam, 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 pam. A internet é uma coisa tão rápida, tão absurdamente rápida, que ela acabou com o plantão. Você vai lançar um plantão da Globo hoje, o Twitter já está indicando o que está acontecendo há muito tempo.
Nós temos aqui ainda mais uns 5 minutinhos antes do painel terminar, não é isso? Vou abrir de novo aqui para a plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta para qualquer um deles aqui? Por favor, microfone ali para o... Já tomei uma bronca antes de começar a usar. Mas tudo bem, vamos lá. Boa tarde, eu sou um desenvolvedor de software do Paraná e eu concordo muito com essas posições que vocês estão passando, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu acredito que é um problema usual de todos hoje. Como que vocês, na experiência de cada um, monitora o feedback do teu usuário, né? O que ele está querendo? Porque, além do que ele está querendo, muitas vezes ele não sabe o que realmente ele quer, né? De manhã o pessoal comentou aqui, Henry Ford tinha essa situação. Se perguntasse para eles, eles queriam um cavalo mais rápido, né? E não um carro, né? Se você perguntasse para um cliente teu hoje, um usuário de banda de rock, ele ia falar, eu queria um ingresso mais barato, e não um sistema de você ver gratuito um show que ele quer na casa dele. Então, como vocês conseguem monitorar, escutar esse feedback, descartar outros na situação? Tem uma frase muito boa do Steve Jobs, que fala que ninguém sabe o que quer até você mostrar a eles. A Quero Rock e o NetShowme também vive muito isso no dia a dia. A gente tem que saber como usuário fala como usuário final e como banda, fazendo corpo a corpo, conversando com esse pessoal, indo ao show independente, estando junto com as bandas, conversando com usuários. Eu mesmo faço um trabalho diário, que todo dia do meu dia eu reservo 1 hora para adicionar 3, 4 pessoas que estão usando a Quero Rock, para mim conversar pessoalmente com elas e saber como está sendo a experiência, qual foram os pontos positivos, quais foram os negativos, para que a gente consiga melhorar e refinar a plataforma. A Quero Rock tá saindo com a versão V2 agora, que ela foi todinha refeita com base em opiniões de bandas e opiniões de usuários. Da real utilização deles, a gente transformou a plataforma quase em 80%, para atender o que o mercado estava esperando da Quero Rock. Então, esse corpo a corpo, conversar diretamente com eles, não tem nada mais importante que isso. É conversar diretamente com o seu cliente, diretamente. Pegando o gancho aí, falando de mudança, ele falou de segunda versão, o NetShowme está no ar desde outubro de 2013, e até hoje a gente já teve 2 grandes mudanças na plataforma. E foi justamente disso, feedback de usuário. Esse contato que o Carlos falou de presencial ou 1 para 1, ele acontece realmente todo dia, praticamente, mas a gente conseguiu construir uma base considerável nesse 1 ano e pouco de operação. Então a gente rodou pesquisa de mercado, rodou teste AB. Então é o tipo de coisa que a gente precisa fazer no dia a dia. É a tal da opção. Se você abre 2, 3, 4 opções de botão para uma pessoa, ele não vai clicar em nenhum. Então a gente vai enxugando cada vez mais. Tem muita coisa que a gente vê que a gente lá dentro fala, nossa, isso é fundamental. O usuário nem faz ideia que está no site. Então a gente está deixando cada vez menos opções, um site tão robusto quanto, mas direcionando o usuário para onde ele meio que tem que ir. E isso é através de pesquisa e dia a dia e teste. Acho que basicamente isso. Vou falar muito rápido porque no nosso caso é muito diferente. Imagina Vivo o tamanho que tem em todo o Brasil, você tem que fazer a conciliação de muitas frentes, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem todos os indicadores de negócio, é uma empresa muito pautada para indicador. Então, a gente acompanha tudo, assim, como é que está a rede, qual o volume de vendas que a gente fez por tipo de produto, serviço, unidade de negócio, DDD, assim, extensivamente. E aí você tem uma massa de dados que são quantitativos, que te dão curva de tendência e que você vai poder projetar coisas. Esse é o passo 1. Aí você tem o passo 2, que é o passo metodológico de ouvir o usuário, que é fazer pesquisa com o cliente, teste de usabilidade, teste AB, focus group, o que você imaginar, a empresa investe bastante nisso. Tem o foco 3, que é o trabalho de marca, que é muito bem feito,
E a nossa marca, em algumas regiões do Brasil, é a marca top of mind de todas as marcas, todas as categorias, né? Mas principalmente o que eu acho que é o mais importante de tudo isso, que tem a ver com o que foi falado aqui, eu pessoalmente vou todos os fins de semana, que eu estou no shopping, em qualquer lugar, eu vou na loja, eu vou na revenda, eu vou ouvir o cliente, eu navego no site, eu falo para a minha equipe fazer isso, eu entro em fórum de internet, eu entro no review do aplicativo. É um trabalho obsessivo de você buscar informações dos usuários e, a partir disso, depreender conclusões. Porque, como ele falou muito bem, o Carlos, você tem hora que você não sabe o que o usuário não sabe o que ele quer. Mas se você tem um propósito, se você acredita no que está propondo como missão, como valor, com esses insights e esses elementos e a parte toda analítica, você consegue transformar com base no que o cliente está dizendo. Tem que ter humildade de transformar. O mais difícil é ter humildade. Em geral, a gente acha que a gente sempre está certo. Eu não ia falar não, mas falando de feedback, no nosso caso, eu acho que o que é mais fantástico dessa nova era é que o feedback é instantâneo. Pelos próprios canais, eles dizem se estão gostando ou não. Então, através de métricas, no caso, sejam views, o número de pessoas que estejam assistindo o show, ou comentários que fazem no vídeo do meu canal do YouTube, porque o usuário ele reporta o que ele está sentindo ali. E aí você vai, com esse feeling, com bastante criatividade, vai entregando e vai construindo e vai gerando economia. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ok? Já não tem mais tempo. Tá bom, gente. Olha, obrigada. Quero agradecer aqui a Fernando Molim, Felipe Almeida, Carlos Santana e Lucas Pimenta, tá? Pela brilhante painel que nós tivemos e essa oportunidade de conhecer cada um de vocês. Obrigada.